Boa tarde, estamos aqui mais uma live das BEA. Nós vamos falar sobre fachadas pré-moldadas e hoje a gente vai chamar o William da Store para falar com a gente sobre painéis pré-moldados. Vamos lá, deixa eu pôr o William aqui. Deixa eu ver se ele entra. Opa! Senhor Marcelo. William, tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui ansiosos pelo nosso bate-papo. Legal. Então aqui, como eu disse para vocês, estamos mais uma vez numa live das BEA e hoje a gente vai falar com o William da Store. Deixa eu só falar, o William é engenheiro civil, ele atua na indústria da construção civil desde 1997 e atualmente ele é responsável pelo mercado brasileiro de soluções de fachadas com alto desempenho. Ajustes técnicos, então. Opa. Tudo bem, William? Tudo bem. Estou chegando aqui, a gente está se adaptando aqui fisicamente. Fique tranquilo. Take your time. Eu já te anunciei, a gente já está ao vivo aqui, tá? Legal, Marcelo. Ele está te vendo. Show de bola. Eu sei que a gente está um pouquinho atrasado e queremos compartilhar aí bons momentos de informação com os demais colegas, então é um prazer para nós aí fazer esse bate-papo com você, com a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, uma honra para nós, francamente, muito valioso esse nosso encontro, muito estimulante. Tá. A gente consegue compartilhar aí com bastante gente esse nosso tempo. Legal. William, vamos fazer uma conversa aqui, né? Porque eu, como projetista, como arquiteto, que uso muito material de vocês, eu queria que você me explicasse melhor esses painéis pré-moldados, porque eu acho que eu vou usar eles muito em alguma obra bem rápido. Então, eu queria que você me explicasse um pouquinho como que funciona, quais são as aplicações, como que é o transporte, isto é, me conta tudo, porque eu quero saber como que eu vou usar esse material na minha próxima obra. Vamos lá. Claro. Bom, primeiro, Marcelo, também aqui queremos aproveitar para agradecer aí a Blaco Arquitetura, né, tem nos prestigiado, assim como vários escritórios de arquitetura que são associados às BEA. Existe uma vocação para as fachadas pré-fabricadas ganharem mais espaço hoje, em virtude da polêmica, né, momentânea aí da pandemia. A Store é uma empresa bastante antiga, nós temos origem alemã, então para quem não conhece, Store vem de Stottmeister, que é o sobrenome da família, e nós chegamos no Brasil em 2014, naturalmente tivemos alguns anos de adaptação para a nossa linha de produtos, né? Inicialmente, de 2014 até 2016, importávamos muitos produtos acabados, matérias-primas, e depois, em 2016, começamos a nacionalizar muitos desses produtos, inclusive as fachadas pré-fabricadas. Então, na realidade, no final de 2015, nós começamos a conversar com algumas empresas aqui do Brasil, que já tinham experiência em fachada, construção seca, e nós, então, fizemos um acordo de transferência de tecnologia, do que nós chamamos de Stow Panel. Stow Panel é uma expressão, na verdade, que é um guarda-chuva grande para fachadas pré-fabricadas, e é importante destacar que, quando a gente fala fachada pré-fabricada, é totalmente pré-fabricada mesmo, né? Literalmente, a fachada com a cor
que o arquiteto idealizou. E falando do aspecto de projeto, falando do aspecto arquitetônico, falando do aspecto operacional, a ideia da fachada pré-fabricada é distanciar daquilo feito em obra, né? O que a expressão mais comum hoje é o off-site. Então, a construção off-site... Com melhor controle de qualidade, né? Exatamente, esse é um aspecto importante. O off-site, ele dá muito mais previsibilidade do resultado final e nos dá, inclusive, uma precisão maior. Nós utilizamos aço como estrutura e ele é indústria mecânica, né? Então o nível de precisão é de uma indústria mecânica. Mas falando assim, de maneira mais ampla, a estratégia do Stolpaniel é trazer o conceito de fachada unitizada, que todos vocês conhecem muito bem das peles de vidro, né? Esse é exatamente o mesmo conceito. Então, você escolhe o vidro, escolhe o desempenho e escolhe a empresa que vai entregar a fachada pronta. Esse é o conceito, né? A marca Stolpaniel, ela foi distribuída nos Estados Unidos há mais de 30 anos, na verdade cerca de 36 anos atrás, para 38 indústrias de construção que estão acostumadas a lidar com estruturas de aço leve, e nós os ensinamos como dar a estética adequada e como evitar infiltrações, como evitar fissuras, como evitar pontes térmicas ou ghostings ou fotografias das estruturas. Então, para tentar resumir assim em poucas palavras, o conceito de fachada pré-fabricada levado ao nível de serviço que menos incomodação dá para o projetista e para o incorporador. Porque você vai definir uma arquitetura, qualquer que seja, isso vai ser projetado, né, em BIM ou qualquer que seja outro método, tridimensionalmente. Isso vai para um cálculo estrutural, né? Tem uma engenharia por trás, porque é um painel autoportante, ele é vedação, perdão, é um painel de vedação, mas autoportante, ele não é estrutural, é vedação, como a fachada unitizada. Eu vi como que funciona, é uma pequena gruazinha, um pequeno munk acoplado num caminhão ou num guindastre que leva o painel, e ele deve ter um peso ele não deve ser muito pesado, e acopla na fachada, e prende na fachada, né? Eu achei muito legal, estamos fazendo uma obra em estrutura metálica, e vamos precisar de uma vedação inteira nessa fachada. E eu queria saber se esse tipo de painel poderia ser utilizado nessa fachada. Eu tenho que deixar alguma viga de borda, alguma coisa assim, ou não precisa? Esse ponto, essa interface é muito interessante a gente falar sobre ela. A vedação, ela tem uma diferença, que é a posição em relação à viga ou perímetro da estrutura, né? Então, como uma fachada unitizada, nós estamos na parte mais externa da construção e não entre uma viga e outra. Então, isso é preciso considerar no projeto. Então, nós saímos do local tradicional da alvenaria e vamos para o perímetro da laje. Ela vai ser uma cortina. A viga de borda, nessa hora, que é usada pelo calculista para reforçar a ponta da laje, ela seria dispensável, né? Nós não precisaríamos, porque o painel, ele parece muito com painel de concreto, né? O conceito do precast, painel de concreto, vale aqui nesse caso. Só que a diferença é peso. Nós somos literalmente 10 vezes mais leves do que um painel de concreto. E, pelo menos, umas 8 vezes mais leve do que uma alvenaria com um emboço tradicional. Então, assim sendo, a viga de periferia pode ser dispensada.
Tá, William, o Henri está perguntando até quantos pavimentos pode ser usado esta fachada. Pelo que pelo que eu já vi, o céu é o limite, né? Dá para a gente... Esse é um bom gancho, Marcelo. A altura dos prédios é um desafio para quem está pendurado. Eu, esses dias, falei com a Asbeia também sobre revestimento de prédios altos, e a gente percebe, né, na arquitetura, na engenharia, e aí tem muitos vídeos no YouTube, essas coisas, né, saiu no grupo de WhatsApp, aqueles prédios fazendo esse movimento, e o que acontece normalmente é que nos passa a nítida impressão de que as estruturas são deformáveis, elas são feitas para deformar. Mas na hora de revestir, você precisa colocar um andaime, um balancim, um equipamento, uma plataforma cremalheira. E aí começam riscos. Então, sempre que o edifício for muito alto, colocar gente pendurada numa fachada vai ser um problema. Então, esta é uma vantagem também do Stall Panel, porque os edifícios altos, eu posso utilizar a grua na estrutura, né, da edificação e içando os painéis para a própria vedação, a posição de vedação. Então, nós temos uma tranquilidade e uma vantagem de prédios mais altos. Quanto mais alto, melhor ou mais competitivo se torna o Stall Panel. Prédios baixos, você pode fazer com muita facilidade. Então, talvez a gente não seja tão competitivo. Então é exatamente isso. O céu é o limite. Nós temos prédios altos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos 5 obras. Nenhuma delas é muito alta. Acho que o maior é o Ibis Botafogo, que tem acho que 8 ou 10 pavimentos. Então não tem limite de tamanho. Então aqui na minha tela, Marcelo, eu coloquei algumas vantagens. De alguma maneira eu queria exemplificar para vocês que nós somos efetivamente 80% mais rápidos do que uma construção tradicional. Esse aspecto do tempo, para quem está construindo uma obra comercial, é mais valioso. Mas com uma despesa indireta de manutenção de um canteiro de obra bem estruturado, como hoje a gente vê, as DIs dos edifícios ficam acima de R$120 mil. Então, se você tem uma fachada que pode levar 8 meses, 10 meses entre a alvenaria e a pintura, esses 10 meses podem ser convertidos em 14 dias úteis, quando a gente fala de vedação. Então, sai a alvenaria, sai todas as camadas que entrariam em seguida, e substitui-se por o Stall Panel. Nós conseguimos reduzir o tempo de fachada em 80%. O tempo... Pois não. Não, pode continuar. Fecha o negócio do tempo, que é importante. A questão do peso é um outro aspecto importante e aí, naturalmente, o nosso argumento ganha mais força quando o calculista recebe a informação de que a fachada vai ter 30 quilos por metro quadrado, né, de perímetro, não 300 quilos. Se o calculista receber essa informação, ele desenvolve a estrutura pensando nisso e a gente ganha em peso. Essa questão do peso, nós somos muito importantes quando pensado nessa etapa. Então, o outro aspecto bastante sensível é gente pendurada na fachada. Todo mundo sabe que a mão de obra fica vulnerável às questões climáticas, então a qualidade, esses outros aspectos que a gente já falou, são palpáveis, mas a segurança de um trabalhador também ficou evidente, eu acho que vocês todos viram, teve uma ventania forte em Santa Catarina, a gente estava até viajando para lá, eu estava em Canela, inclusive no Rio Grande do Sul, e houve um balancinho, que era uma reforma, na verdade, um balancinho que estava balançando, você viu, né? Assustador. Chocante aquela cena, e essa é uma realidade das fachadas altas, qualquer que seja, o balancinho é uma realidade muito forte. E a gente tira gente da fachada. Mas a gente não só tira da fachada, como a gente tira da obra, né? A gente reduz a demanda de pessoas na obra. E a gestão do canteiro também diminui. Então, porque voltando. já vem tudo
porque já vem tudo pré-fabricado da indústria, então, inclusive com acabamento. Para consolidar a ideia, Stall Panel é uma fachada unitizada, cuja estética depende do desejo arquitetônico. Ela tem 800 cores disponíveis, tem 30 tipos de textura e ainda pode ser parcialmente revestida com ACM ou pastilhas de porcelana ou cerâmica de até 30 quilos por metro quadrado e taxa de absorção de até 3%. E isso é um ponto importante. Isso é um ponto importante para a gente, William, porque assim a gente como arquiteto, como projetista, fica preocupado de não poder ter uma liberdade formal para fazer o que a gente deseja. Esse é o ponto. E eu estou vendo que, pelo que você está falando e pelas coisas que eu já vi do material de vocês, a gente acaba tendo uma possibilidade muito grande de aberturas maiores, aberturas contínuas, mais vidro, materiais diferentes, como você falou, ACM ou pastilha. Isso é muito interessante, é muito importante, né? Eu ratifico isso, Marcelo, porque às vezes a gente nota que o cliente confunde Stall Panel com uma outra metodologia construtiva, que é a construção seca. Veja bem, nós não estamos falando de colocar, simplesmente tirar o aço, tirar a alvenaria, perdão, e colocar o drywall, né, a parede seca, o que na realidade seria chamado de light steel frame, light wood frame, não moldado em loco. Nós estamos falando de uma fachada totalmente pré-fabricada. Então, nesse vídeo, eu vou tentar aqui passar para vocês, está no YouTube, se vocês digitarem Stall Panel, stallpanel.com, no YouTube tem vários vídeos que mostram essa ilustração, né, do processo, como ele será instalado. Veja que o painel foi fabricado numa indústria, então o arquiteto projetou, quer ver antes de ser instalado, maravilha. Ele vai lá na fábrica do nosso afiliado, analisa, verifica o posicionamento das aberturas e libera a qualidade. Isso vai ser embalado, colocado num caminhão ou embalado e armazenado, aguardando a estrutura ficar pronta. Vai ser levado para a obra e ele vai ser içado. E o içamento, veja aqui, ele pode ser um painel na horizontal ou na vertical. Como o painel é leve, você bem lembrou, pode ser um guindaste colocado lá na calçada, mas também pode ser a grua. Pode até ser o que a gente conhece, alguns conhecem como spider, é uma grua, uma girafinha, né, que o pessoal conhece como girafinha, ela abre as plataformas, pode ficar dentro do andar, porque o painel é muito leve. Então isso dá muita versatilidade para a gente. Ótimo, então, isso é muito né? bom. Então, isso é muito bom. O equipamento de içamento é muito versátil. Então, quando chega na obra, o painel vai ser içado e ele vai ser instalado no perímetro da laje, como a gente falava, e ele está totalmente acabado por fora. E ele então, pega vários andares, gente... né? Ele pode pegar 2 ou 3 andares. Ele pode cobrir 2 ou 3 andares já de uma vez. Olha bem lembrado, Marcelo, bem lembrado. Se eu fizer o painel na vertical, o meu limite, tem um limite técnico, que é calculado, e tem um limite de transporte, que é basicamente o de uma carreta, né? Carreta. A carreta 12, 13 metros aí poderia ser. E até 3 metros ou 3 metros e 30 de largura. Então eu poderia fazer o painel na vertical, mas também poderia fazer o painel na horizontal. E na vertical daria naturalmente, como você falou. Veja na parte interna, que é importante deixar claro que ele vai sem acabamento. Mas ele, ao contrário do painel de concreto, ele não precisa receber uma nova parede de drywall. Ele já tem estrutura exposta em light steel framing, que permite o aparafusar das placas RF, né, placas de gesso acartonado resistentes ao fogo. O tempo de resistência ao fogo é projeto de vedação vertical, então você tem que combinar, o projetista vai dizer, nessa obra precisamos de 60 minutos, nessa obra precisamos de 120 minutos, então isso é projetado, juntando a placa interna com o gesso RF, nós temos então o tempo desejado.
e existe aquela lâmina, né, que o Corpo de Bombeiros gosta muito de analisar, que é a compartimentação entre pisos, né? Então isso também tem que participar, tem que fazer parte do projeto, e 120, né, centímetros ali, 2 metros, isso pode ser adaptado, misturando a arquitetura com o projetista de vedação vertical. Então veja, a proposta aqui nessa ilustração digital se transformou em uma obra verdadeira, né? Uma obra lá na Filadélfia. Então dá para simular, através de BIM, animações, dá para simular como a fachada vai ficar. E modificá-la, inclusive, né? A posição do painel, estado horizontal, vira vertical, podemos descasar painéis e todas as volumetrias que você desejar estariam disponíveis. Então, aqui agora é uma foto da obra pronta. O que o arquiteto fez, ele descasou verticalmente os painéis. Em vez de ele fazer a posição ortogonal, ele descasou um pouquinho os painéis e já deu uma outra cara. Então, isso é também uma versatilidade. Então, se a gente fizer na fase de projeto, se o calculista puder dimensionar os benefícios na estrutura, se você valorizar o tempo, Marcelo, uma fachada como essa, para você ter uma ideia, de 4.000 metros quadrados, é possível fazer a instalação dos painéis em 14 dias úteis. Nossa, imagine, isso é muito bom, né? Imagine você ganha uma estrutura de aço pesada, piso em steel deck, concretado, a estrutura, depois que está parafusada ou soltada, imediatamente ela já é autoportante. Nós, enquanto o construtor está fazendo a fundação e a estrutura, a laje, você já está fabricando o teu painel. Isso. Bom, terminamos, o pessoal de engenharia diz, pode começar a instalação. O nosso afiliado transporta, issa, instala. O perímetro, a casca do edifício está pronta em 4 meses, não em 12 meses. A partir daí, toda a instalação interna, divisórias internas, forro, toda a infraestrutura já está partindo. Então, imagine o benefício de cronograma. E aí, eu já ouvi a seguinte pergunta, poxa, mas isso dá para fazer no Brasil? Né, Marcelo? Dá para fazer no Brasil? Vocês fizeram uma obra muito legal lá no Parque Olímpico, não foi? Exatamente. Então, dá para fazer no Brasil. Tem obras que esse ano, completam 6 anos que estão prontas. Né? A gente tem algumas fotos, depois a gente compartilha aí no nosso story, da Asbeia e da própria Store, né? São convidados aí para nos seguir também. Nós temos obras de 2015, obras de 2016, e temos obras que acabaram de ser feitas com essa tecnologia. Então, é possível fazer no Brasil, elas têm arquiteturas diferentes. Lá nos Estados Unidos nós temos bastante indústrias afiliadas à nossa tecnologia Stolpanion, e aqui no Brasil nós temos 3 empresas. Cada uma delas está situada em um local, no sul do país, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e elas podem prestar o serviço verdadeiramente, fazendo o projeto, assumindo a RT estrutural, fabricando o painel, transportando e instalando. E essas obras que a gente falou, naturalmente nos Estados Unidos tem uma arquitetura característica, e aí a gente tem algumas obras eventualmente feitas, mas toda a liberdade arquitetônica, a assinatura da arquitetura brasileira está na mão de vocês, né, Marcelo? Acho que aí a criatividade de vocês... William, a Ana perguntou como é que fica que isso pode trazer uma facilitação muito grande para a certificação LEED. Né? Você pode conversar um pouquinho sobre isso, porque não tem desperdício, tem uma preocupação com o meio ambiente, né? Coloca isso para a gente. Para você, existem vários sistemas de etiquetagem de sustentabilidade. Eu acho que o LEED
talvez o mais público, né? O mais falado, e é possível documentadamente pontuar ter até 19 pontos pelo uso da tecnologia de fachada pré-fabricada. Sim, o impacto ambiental é infinitamente menor. O transporte de materiais, nós fazemos logística reversa, Marcelo, aqui em São Paulo, né? Quem é nosso cliente sabe que a gente tem alguns projetos pilotos que deram certo, estamos ampliando gradativamente em logística reversa. Então, embalagem de material tem que ser limpa, volta para cá, nós direcionamos para uma recicladora, a parte do material é aproveitado. Então, mas isso tudo tem transporte, vem embalagem, vai embalagem. E no painel não, né? Então sim, o impacto ambiental é muitas vezes menor, mas não só na produção, Marcelo, esse é um bom gancho. A produção da fachada gera um impacto ambiental muito menor com o stall panel. Todavia, o uso e ocupação, eu vi que a ASVEA, ou o CTE, ou em redes, eu vi que alguém estava falando de uso e ocupação, sustentabilidade ou eficiência energética. Veja bem, a vedação, ela tem um impacto enorme na absorção de energia. A fachada com stall panel, ela é opaca, então por si só a gente tem que distinguir, né, a fachada opaca da fachada envidraçada, mas ela tem uma camada de isolamento térmico que torna a fachada flexível, tolerante a fissuras e principalmente desempenho térmico e longevidade. Nós temos fachadas, eu tive clientes aqui do Brasil que tiveram a oportunidade de ver obras da Stoll nos Estados Unidos com 26 anos, em Atlantic City, que é uma região de litoral, e ela não tinha sido pintada em 26 anos. É óbvio que tinha uma aparência envelhecida, mas ela estava estanque, estável estruturalmente, não havia empolamento, né, não estava descascando. Então, essa é uma questão de longevidade. Então, a gente faz as questões estéticas como valor. Isso aqui, por exemplo, é um hospital infantil na Filadélfia. É uma arquitetura maravilhosa, Marcelo, mas a decisão de design é livre, né? Então, pode ser algo bem simples, como esse, né? A gente viu a obra do IBC Offices, eu não sei se eu a tenho aqui, eu acho que nessa minha apresentação eu acabei não tendo ela aqui. É uma obra bem simples, painéis cegos, mas às vezes o painel pode ser tridimensional, pode ter uma abertura. Muita gente me pergunta, poxa, mas pode vir com a esquadrinha instalada? Eu diria que é um desafio para o nosso afiliado. Nós não fabricamos esquadria, né? Mas o afiliado ele tem um desafio maior no Brasil, que é estrada. Nos Estados Unidos isso é possível, é factível. Aqui no Brasil depende da região. É possível, porque os vidros podem se quebrar no transporte. Todo o nosso painel ele é muito flexível, então não há deformações que tragam grandes impactos. Mas o vidro tem outros desafios, né? Então, de alguma maneira, não sei se eu respondi a pergunta aí da certificação LEED, impacto ambiental, mas é um grande gancho. Só complementando, uma outra pergunta que fizeram, eu não vi quem fez, mas pelo fato de ter um desempenho térmico, o painel de vocês, ele vai diminuir carga térmica de ar-condicionado, ele vai economizar energia elétrica. São coisas que às vezes a gente não bota na ponta do lápis de economia, né? E é muito grande. Nosso país tem, além de ter uma dimensão continental, ele tem vários tipos de climas, né? Se você pensa no Nordeste com calor, no sul do Brasil, numa região de inverno, e assim, um painel que tem um desempenho térmico para diversas nuances de temperatura, vai ser realmente muito bom, né? Esse aspecto ainda é pouco valorizado aqui no Brasil, Marcelo. Exatamente. Em São Paulo, né? Eu acho que você falou da carga térmica, mas isso é verdadeiro, é muito verdadeiro. Naturalmente, numa fachada leve, não se pode utilizar o método simplificado, né, para avaliação do desempenho térmico, tem que se fazer por Energy Plus, né? Mas é nítida a diferença, assim, é exponencial. Mas isso que você tocou do desempenho térmico aqui no Brasil, eu vejo ainda que São Paulo tem um clima ameno e a gente se preocupa muito pouco com isso. Mas Joinville,
Curitiba, a Serra Gaúcha, quem diria, Brasil com neve, Exatamente. Né? A Serra Gaúcha, o norte e o nordeste do país com umidade relativa lá em cima. Nestas obras, o desempenho térmico deixado de lado causa desconforto para o usuário. Mas a gente estima que fachada feita com steel panel ou com um sistema de isolamento térmico como o nosso na vedação pode gerar uma economia no consumo de energia com ar-condicionado de até 40%. Então, o consumo de energia com ar-condicionado pode ser reduzido em 40%. Nossa. 40% em 5 anos é um bom dinheiro, Marcelo. E a energia elétrica cada dia aumenta mais nesse país, né? O que era uma coisa que não era tão caro, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Bem lembrado. Muito bom. Escuta, eu ouvi falar de algumas coisas que... Tipos de painel, não estou falando de vocês, mas às vezes esses painéis fotografam uma estrutura que tem por trás. Como é que funciona isso, William? Explica para a gente. Então, a ciência por trás disso, Marcelo, ela é estudada pelos alemães há muitos anos. Existe um software alemão que estuda o movimento higrotérmico, né? É a entrada e saída de temperatura e umidade. Imagine esse movimento centenas ou milhares de vezes, passando diferentes densidades de camada. Essas diferenças de densidade de camada, a gente pode fazer uma analogia com a fotografia antiga. Antigamente tinha um fotógrafo, ele fazia uma explosão de luz e colocava as pessoas aqui, e parte da luz atravessava as pessoas e era impressa em um filme. Esse conceito, né, de energia higrotérmica, né, calor e água, calor e umidade, atravessando diferentes camadas de densidades diferentes, deixa uma fotografia. Nos Estados Unidos é conhecido como thermal bridging, né, ponte térmica. Então, existem aqui no Brasil algumas empresas oferecendo no mercado fachadas em construção seca. Elas não têm uma camada de isolamento térmico contínuo lá fora, é uma opção técnica, e a gente sempre recomenda que vocês comprem sistemas completos de uma indústria séria, porque assim ninguém passa dor de barriga, né? Mas a nossa tecnologia sempre inclui uma camada de isolamento térmico contínuo, porque as estruturas elas estão protegidas dessa diferença de densidade por uma camada de isolamento térmico contínuo. Então, isso ocorre quando não há uma camada de isolamento térmico contínuo, por causa da diferença de temperatura interna e externa, que ela muda durante o dia e a noite, que provoca o movimento de entrada e saída de calor e umidade, tirando uma fotografia das diferentes densidades. Isso não é só em construção seca, Marcelo. Isso também ocorre em alvenaria. Se você pegar aqueles prédios um pouco mais antigos ali no centro de São Paulo... Está tudo marcado, é nítido, né? Isso! Você já viu a estrutura de concreto marcada na caixa de escada, aquelas vigas atravessadas, dá para você ver nitidamente. Isso demora mais quando as diferenças de densidade são menores. Mas entre aço e o vazio entre o aço, né, que ocorre normalmente, a diferença de densidade é muito grande. Então, isso ocorre mais rápido. 2 anos, nós temos obras no Brasil, nós não, né? Nós temos alguns clientes que contrataram empresas fazendo os seus sistemas, está tudo bem, está funcionando, mas de vez em quando eles têm que pintar. Usando a tecnologia STO para fachada, com isolamento térmico, eles não precisam pintar com tanta frequência. E o desempenho térmico, a tolerância a fissuras são outras vantagens, mas isso ocorre sim aqui no Brasil. Eu já vi obras com 2 anos, residencial, obra comercial, com fotografias das estruturas muito chocantes, Marcelo. Muito bom. A gente que costuma trabalhar com infraestruturas aeroviárias, aeroportos, e a gente às vezes tem que atender prazos muito grandes e geralmente os terminais de aeroportos são estruturas muito compridas, né? Que tem uma fachada muito grande, que tem uma questão do revestimento, de isolamento termoacústico, de vedação, controle térmico. Então, esse painel, para mim, eu enxergo como uma solução muito interessante numa utilização dessa.
que hoje em dia a gente faz os terminais todos em construção industrializada, e realmente a vedação ela é um item que às vezes ela tem um impacto muito grande de tempo. Então, se já vem uma coisa que é unitizada, já é pronta e é colocado, que dá para ter já uma altura já que equivale à do terminal, para a gente isso é uma mão na roda, muito legal. Bom saber, Marcelo. E aí, eu até queria muito pedir aí a quem está nos ouvindo, naturalmente a quem nos verá depois, né? Espero que a gente consiga gravar aí e colocar disponível para quem não está nos assistindo, que às vezes está preso no trânsito, né? Que a gente consiga que as BEA pudessem compartilhar aí na nuvem, no story das BEA, para a gente poder falar um pouco disso. Quero convidar aí os clientes, os potenciais projetistas de vedação com fachadas como a nossa, que quanto mais cedo pudermos tratar a solução unitizada com steel panel, melhor. Há desafios durante a obra que são muito difíceis de serem contornados. Então, se a gente trouxer isso para a fase de projeto, concepção, se você terminou a concepção, toda a volumetria, estudo de cores já está mais ou menos definido, vamos pensar agora numa fachada steel panel, uma fachada unitizada. Quais são as regras fundamentais? Primeiro, se não tiver repetição, não seremos competitivos. Se cada fachada, cada trechinho de fachada tem uma assinatura, não seremos competitivos. Nós seremos competitivos quando tivermos repetição. Então, em uma fachada, eu tenho vários trechos ao longo da fachada diferentes. Mas eu consigo repetir. Esse painel vai aqui e vai aqui. Então, se eu tiver repetição, vai bem. Quais são os desafios da fachada leve, ou da fachada seca, e da fachada unitizada em steel panel, como na pele de vidro? São as varandas, são as sacadas, né, são as volumetrias. Então, nós temos que pensar no projeto, porque o painel vai ser pendurado na fachada. Se ele tiver uma varanda fechada, a parte de dentro da varanda, né, não poderá ser feita com içamento. Então, existe uma possibilidade de misturar duas ou mais tecnologias. Então, a fachada, perímetro dela, com o steel panel, e naquela entre a varanda, a sacada gourmet, aquela vedação moldada em loco. Por quê, Marcelo? Para tirar a alvenaria da obra. Essa é uma questão importante. A gente faz na fase de projeto, depois de concepção definida, você define as quebras de painel, fazemos um orçamento, um estudo preliminar e te dissemos, esse é o preço estimado, esse é o tempo estimado. O calculista e o projeto legal de prefeitura consideram steel panel como a solução e aí nós saímos competitivos. Mudar uma obra depois de concebida é mais difícil, mas, por incrível que pareça, nós fizemos aqui no Brasil um escritório associado à ASBEA, aí como a Baco, né, arquitetura, também tem um outro escritório associado à ASBEA, fez um projeto de retrofit, e aí o conceito era, existia uma fachada unitizada, mas ela não combinava com a arquitetura. E o projeto arquitetônico pedia um retrofit. Então, retrofit de colégio, que a gente sabe que tem uma janela muito curta, foi o caso. Então tem um colégio, que é o Colégio Evenos, né, aqui no Brooklyn, do lado do shopping Cidade Jardim, foi feito um retrofit, com uma expansão e tudo. E foi retirada uma fachada unitizada, vidro, e foi colocada uma fachada unitizada com granito moído. Né? Granito, nós fabricamos também um revestimento à base de pedra natural, granito, que é super flexível, instalado no painel e foi plugado na estrutura e vedação existentes, sobrepostos. Então, isso também é uma versatilidade do retrofit de colégios, ampliação de hospitais também, que o tempo hoje em dia se tornou diferente. Então, o retrofit é possível, mas como no retrofit estuda a opção de steel panel nesse momento de projeto, vai funcionar muito bem.
E aí lá na obra a gente tem um desafio adicional, que são as medições em loco, né? Porque esse foi um desafio que nós tivemos. As medições têm que ser feitas por um topógrafo, porque nós conseguimos, o nosso afiliado, o Stolpenion afiliado, ele consegue precisão mecânica, né? Precisão mecânica. E lá na obra tem que cruzar os dados, porque o painel vai vir pré-fabricado e plugado. E esse é o desafio adicional. Então, é possível obra nova na fase de projeto e concepção, antes do projeto legal, muito melhor, e no retrofit, no momento do projeto, porque aí tem um projeto legal na sequência também. Sim. Mas a Baco, Oi, pode falar. Baco, se você abrir espaço para a gente aí nessa vedação pré-fabricada, a gente vai ficar ainda mais feliz, além das coisas que a gente já vem fazendo, Marcelo. Não, sem dúvida. O nosso DNA do nosso escritório é construção industrializada, é o uso de estruturas metálicas, madeiras, mesmo pré-moldadas. Então, eu acho que vem de encontro a uma ideologia de projeto que é industrializar cada vez mais, não tem desperdício, cumpre prazos e tem um controle tecnológico muito melhor. Uma coisa que eu queria te perguntar, habitação. A gente viu vários exemplos. Como é que é esse painel? Como que a gente poderia pensar em utilizar ele em habitação? Principalmente não só em qualquer tipo de habitação. Você sabe que aqui no Brasil a gente tem uma carência muito grande de habitação, habitação social, habitação, né, tem um mercado assim gigantesco para isso. Geralmente é um pouco atrelado à questão governamental, mas também é atrelado às construtoras, Minha Casa Minha Vida, né? Ou qualquer outro nome que apareça. Como é que vocês estão olhando para isso e vendo alguma maneira de vocês poderem utilizar esse painel, né, com essa função? Você sabe que esses números a gente assiste, são impressionantes, né? 7 milhões de pessoas aí dentro do número do déficit habitacional. E sempre flutuando, né? De 6 a 7, sim, 6 a 7, 5 a 7. É um mercado gigante, né? Absurdo. Os maiores construtores do Brasil produzem 40 mil, 30 mil unidades por ano, né? E a gente está falando de 7 milhões de pessoas, então é um número assustador. Nós gostaríamos muito de ter competitividade para esse setor, não conseguimos ter competitividade para esse setor ainda. A estrutura de aço, ela funciona bem, no nosso caso, o nosso painel, como vedação, e isso, a sobreposição de estrutura, laje com uma vedação, com a proposta do Stolpenion, a conta não fecha, Marcelo. Por isso que a parede de concreto autoportante, concreto maciço, ganhou tanta força nesse mercado, porque ao mesmo tempo que você faz a vedação, você já constrói a estrutura autoportante. Como nós somos vedação, eu preciso da estrutura. E aí a estrutura somada à vedação ainda fica mais caro, muito mais caro do que o painel de concreto. Apesar de ter desempenho, apesar de ser rápido, a parede de concreto também é rápida, apesar de ser mais durável e ter desempenho térmico melhor com o Stolpenion, as contas são muito difíceis. Então a gente já tentou algumas vezes, alguns clientes nos perguntam, mas não conseguimos viabilizar nenhuma obra popular. Mas obra residencial, eu diria que nós temos potencial no Brasil já. Por quê? Os corredores adensados que a Prefeitura de São Paulo criou geram construções muito altas. Eu tenho clientes fazendo 27 pavimentos de apartamentos coladinhos, repetidos. E isso cria fachadas repetitivas, em geral planas. Em uma das faces tem uma varanda gourmet, alguma coisa assim, mas tem algumas faces cegas. Às vezes a gente fica querendo fazer o prédio inteiro com o Stolpenion, mas às vezes a gente pode fazer uma parte da fachada. Mas o importante é que as obras projetadas nos corredores adensados, elas já estão utilizando drywall nas divisórias dos ambientes, os banheiros. Então você está usando tijolo, aspas, alvenaria no perímetro. A ideia é, usa drywall por dentro, usa drywall nas áreas úmidas e usa parede seca, né? Drywall, parede seca, ou o Stolpenion como vedação. Então sai o tijolo. Você poderia, por exemplo, fazer toda a parte de laje e estrutura e a caixa de escada, né? Que é
o centro nerval ali, efetivamente estrutural do edifício em concreto, né, maciço, e a vedação interna em drywall e a vedação externa com estopênio. Então, nós acreditamos que é uma vantagem, porque zona de restrição para o tráfego de caminhões. O transporte é feito noturno, o custo de transporte aumenta, mas o transporte de materiais numa obra como essa, Marcelo, é de centenas de caminhões. Só para fachadas, uma fachada como essa, a gente consegue tirar 150 caminhões da rua. É essa conta que ninguém faz, né? O impacto que isso causa no dia a dia da cidade, gasto de combustível, transporte, e depois tem outra também, né? Você, quando tem alvenaria de tijolos numa fachada, você está contando que você tem uma mão de obra muito barata e com pouca tecnologia. Isso a gente percebe que está mudando no país. Os prazos são mais apertados e você tem que ter soluções industrializadas, principalmente se o prédio tem LEED, alguma questão assim nesse sentido. Então, a gente pensa que tem oportunidade no residencial, sim, Marcelo, mas talvez não tenhamos essa capacidade nas obras de interesse social. Legal, eu acho que também há de se pensar no futuro, né? Porque a demanda existe. Assim, só para a gente colocar um assunto importante, com a quarentena que foi imposta, distanciamento social, as pessoas ficaram dentro de suas casas, a gente percebe realmente esse distanciamento que tem e que tem uma população muito grande que precisa realmente ser assistida com habitação. Então, eu faço votos que, de repente, comece a fechar as contas que dê para usar. Porque o material de vocês é fantástico, seria muito bom como uma solução para agilidade, desempenho térmico, porque a habitação de interesse social precisa ser boa, precisa ser durável, e tem uma demanda gigante, né, a ser feita ainda. Como é que a gente está de tempo, William? Eu não sei. Marcelo, na realidade eu até queria te propor isso. Se tem alguma pergunta de quem está nos acompanhando, né, eventualmente poderiam mandar aí para nós. Eu queria, Marcelo, aproveitar para começar, né, abrir um espaço. Naturalmente, quem somos nós aqui para abrir um espaço para você, mas também te deixar falar aí. A gente conheceu a Baco, a arquitetura aí, e o Marcelo já quando chegamos no Brasil, né? Desde 2014, a STO vem se aproximando dos escritórios de arquitetura através da Asbeia. O Marcelo, quero te dar um abraço aqui virtual. Você sempre nos recebeu muito bem. Querido. Não, é verdade. Você sempre nos recebeu muito bem, com todas as nossas dificuldades, às vezes materiais ainda não aqui, mas você sempre interessado em nos ajudar. E utilizar a tecnologia em prol dos seus clientes também. Então, a gente de antemão aqui quer aproveitar para agradecer a Asbeia, para agradecer a Baco, e a gente fica muito feliz e honrado de ter, mesmo com as dificuldades, conseguir manter as relações institucionais todos esses anos. A STO vai fazer no Brasil 6 anos e um desafio, né? Se você olhar a construção civil e o país de 2014 para cá, simbólico, né? Não sei se o Brasil será fácil em algum momento, mas não é para amadores, dizemos muito nós aqui na STO, o Brasil não é para amadores, e a gente está muito feliz. A gente está muito feliz aí de estar compartilhando esse tempo. O meu pedido aí é, mais uma vez, que vocês possam compartilhar essa live nossa aqui ao vivo, né? Gravada, a versão gravada aí, para quem não pôde nos acompanhar nesse momento. E a gente gostaria muito de convidar aos que estão nos assistindo, que poderão nos assistir, aos escritórios de arquitetura da Asbeia, que contem com a STO para soluções de fachada pré-fabricadas. No caso do estopênio, nós temos 3 afiliados aqui no Brasil. Nos próximos dias, inclusive, nós vamos voltar a falar de fachadas pré-fabricadas. Marcelo, se você me permitir, quero aproveitar o espaço para convidar aí quem está nos vendo, quem nos verá aí, que no dia 10... Claro. No dia 10 nós vamos voltar a falar sobre fachada pré-fabricada com o pessoal do Enredes, lá no CTE, que é um grupo de consultoria, né? A Enredes compartilha com várias construtoras e consultores. E nos próximos dias, Roberto de Souza, exatamente, nos próximos dias nós vamos
também fazer lives com os nossos afiliados, para que eles possam compartilhar com vocês aí alguns detalhes que não estão nas nossas mãos, né? A parte do aço, como é que projeta, como é que encaixa, como é que faz a conexão com as estruturas, como é que se faz os cálculos por elementos finitos para a deformação do aço, a deformação quando ele vai içar. Então, a gente pretende também promover um pouco mais essa tecnologia, que já está no Brasil disponível, e a gente tem certeza que há bastante espaço nessas obras um pouco mais rápidas ou com fachadas mais repetitivas. E a gente agradece formalmente vocês. Parece que tem uma pergunta, estou recebendo uma informação aqui. Que se vocês já estão em BIM, eu vi que perguntaram agora. Nós temos blocos de revestimento em BIM, né? Todas as camadas do painel, né? Desde a membrana hidrófuga que impede a entrada de água e todas as camadas de isolamento até a parte de acabamento, nós temos em BIM, mas o painel em si é o nosso afiliado que faz o projeto. Então ele pode te entregar um projeto em BIM, ele pode te entregar em BIM, mas ele vai fazer literalmente o cálculo estrutural, o dimensionamento, e vai criar esse pacote para compartilhar com as demais disciplinas. Então, nós temos 3 afiliados, 2 deles fazem projeto. O terceiro contrata projeto de terceiro. Se você colocar isso dentro do escopo dele, ele pode te dar a solução em BIM, sim. Muito importante, porque hoje em dia a gente, não só no escritório, estamos todos muito envolvidos na tecnologia do BIM, né? Olha, eu te agradeço muito essa questão de você falar de a gente auxiliar no desenvolvimento. Eu acho que é um atributo do arquiteto, né? A gente tem que estimular a indústria da construção civil e ajudar a desenvolver novos materiais mais industrializados. E eu acho que isso é um processo que a gente caminha junto, né? Não tem como separar. Então, todo esforço que a gente pode despender para isso vai ser um prazer. Tá. E aí, Marcelo, eu vou te pedir licença mais uma vez, só para deixar uma outra mensagem. O grande desafio do Brasil é o entendimento, a cultura da nossa mão de obra, né? Nós temos um déficit de escolaridade muito grande, então tem uma dificuldade de gerir a mão de obra, que a gente faz bem, na medida do possível, a gente, mercado, né? A vantagem do off-site, que a gente tem ouvido muito, da fachada unitizada, da fachada com steel-panel, é reduzir a dependência de mão de obra. Esse é um aspecto. Mas, naturalmente, não é perfeito e, ainda assim, usamos mão de obra brasileira, né? Os nossos afiliados são brasileiros e têm menos experiência do que os nossos mais próximos aí lá dos Estados Unidos, que há centenas de anos aí fazem uso da construção seca. Então é verdade que nós ainda temos muito o que aprender enquanto steel-panel aqui na interface com o projeto, né? O nosso afiliado ainda sofre um pouco nessa interface, então cabe gastar um pouco mais de energia nessa fase do projeto e com o planejamento ainda sofremos um pouco, porque a obra também tem as suas dificuldades. E aí, às vezes, uma coisa planejada não sai como... Mas, no final das contas, dá tudo certo. As obras que nós fizemos até hoje tiveram algumas dificuldades, mas no final dá certo e eles têm cumprido o prazo. E o segredo está no projeto. Então, essa é a nossa interface aqui, né? Indústria, projetista e o nosso afiliado tem que ser intensa na fase de planejamento. Com certeza. É isso que a gente está tentando aqui promover também, convidar os projetistas, arquitetos aí, a dar chance ao nosso afiliado de conversar nessa fase bem preliminar, né? Bem preliminar para que a gente saia com as coisas mais previsíveis. E os imprevisíveis que ocorrerem, que possam ser em pequena quantidade. Muito bom. Muito bom. Eu agradeço muito, William, você... acho que a gente já deve estar chegando no finalzinho, deve estar... Para não ter aquele corte abrupto que encerra.
eu agradeço muito em nome das VEA, a gente poder fazer essa live, conversar com vocês. Nós somos parceiros há bastante tempo e eu sei do teu esforço para divulgar todos os processos de vedação com desempenho térmico da Store. Então, eu te agradeço muito, William. Eu realmente acho que foi muito interessante tudo. Eu aprendi muito nesse processo e vou aplicar. Vou aplicar. Legal. Muito legal. Feliz. Um abração para vocês, feliz. Tudo de bom para os nossos ouvintes e sempre compareçam aí nas lives das BEA. Um grande abraço. É isso aí. Tchau, tchau, William. Grande abraço, grande abraço. Sucesso. Felicidades a vocês. Saúde e sucesso. Obrigado também. Tchau, tchau. Obrigado.